Pai do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Pra quem é novo por aqui, eu me chamo Carielle e aqui ministro tudo aquilo que o Senhor coloca no meu coração. Você que se encontra preocupado, ansioso, com coisas concernentes ao teu futuro ou com alguma coisa que te deixa aflito, que essa palavra venha falar com você, não só com essas pessoas que se encontram preocupadas, mas com todas aquelas que o Senhor deseja falar ao coração delas. Não sai daí, deixe seu like, comenta e compartilhe que se essa palavra falou com você. Glória a Deus, eu vou ler alguns versículos aqui da palavra do Senhor, que se encontra em Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 27. Mas quem de vós, com suas preocupações, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto às vestes, por que vos preocupeis? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Portanto, se Deus assim veste a grama do campo, que hoje existe e amanhã lançado no forno, não vos vestirá muito mais, ó vós de pequena fé. Portanto, não fiqueis ansiosos, dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios buscam. Porquanto vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não fiquem ansiosos, pois com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente é ao dia o seu próprio mal. Glória a Deus. Então, Jesus direciona aos seus discípulos, aquelas pessoas que estão ouvindo ele, e fala assim: quem de vós, com as vossas preocupações, pode acrescentar um côvado, somente um côvado, à sua estatura? Sabe? E ele ainda vai direcionar: olha para os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam, mas olha como eles se vestem. Se Deus veste eles dessa forma, que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu daquela maneira, sabe? Se Deus veste assim uma grama que existe hoje e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais a vós, que valeis mais, homens de pequena fé. Sabe, por isso ele diz: portanto eu vos digo, não andeis ansioso pelo que vão comer, pelo que se vão vestir. Por isso que ele fala assim: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vão ser acrescentadas. Ele fala assim: não andeis inquietos, para cada dia basta o seu mal. Sabe, nos versículos anteriores, antes dele entrar nesse assunto, pela solicitude pela vida, ele fala assim, para que não teremos outros deuses diante dele, fala assim, não, que ou a gente adora ele, ou a gente adora o dinheiro, não adoreis a ele, ou Mamon. Sabe, então aquilo, gente, que está tomando a nossa atenção, aquilo que a gente está empregando mais força, mais atenção, sabe, aquilo está nos tornando um Deus. Sabe, logo, quando a gente se preocupa muito com algo, quando a gente está buscando algo, a gente está empregando mais força, mais atenção, aquilo está nos tornando o nosso Deus. Sabe, as nossas preocupações com esses bens materiais podem sufocar a nossa busca ao nosso Deus, ao nosso Pai. Sabe, que nem a semente, né, que Jesus, lá no capítulo 13 de Mateus, vai falar que quando a semente, que é a palavra de Deus, cai numa terra entre os espinhos, quando cai entre os espinhos, os espinhos já sufocam, porque por causa da preocupação do mundo, das riquezas, dos prazeres, sufocam essa palavra e ela fica infrutífera. Então, da mesma forma, quando a gente está muito preocupado, está ansioso, a gente tira o foco de Jesus. A gente não está tendo fé o bastante para confiar que Ele está agindo. E por isso a nossa falta de confiança, a nossa pequeneza de fé, sabe? Então, isso demonstra a nossa falta de fé,
a nossa pequena fé. Então, se Deus se veste uma grama, sabe, que hoje existe, amanhã é lançado no forno, quanto mais a nós que valemos mais, Ele não nos vestirá, sabe? Ele cuida de nós. Por isso que Ele fala assim pra gente, busca em primeiro lugar, que não venhamos deixar as preocupações, sabe? Aquela ansiedade, tipo, o que eu vou comer, o que eu vou vestir, sabe? Se Deus fez isso para uma grama, cara, não vai fazer por nós? Ele cuida de nós, sabe? Então, que nós não venhamos tirar o nosso foco do nosso Deus, que nós venhamos fixar. Salmo 121, 1 e 2. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que veio dos céus e a terra. Glória a Deus. Sabe, quando Deus ministrou essa palavra no meu coração, Ele citou o exemplo também de Elias. Elias, sabe, no capítulo 17 lá de 1 Reis, ele fala, né, segundo a palavra dele, aleluias, que não haveria chuva nem orvalho sobre a terra, sabe? E então que fica 3 anos e meio sem chover sobre a terra, sabe? E Deus fala para que Elias se retirasse e fosse para o ribeiro de Querite, e lá ele mandaria que os corvos alimentassem Elias. E assim foi. Os corvos alimentavam Elias. Levava pão, levava carne, sabe? Só que teve um dia que aquele ribeiro se secou. E aí então que Deus muda a roda. Fala para Elias ir para uma região de Serepta, a uma certa mulher viúva, que ele já tinha ordenado a essa viúva que alimentasse Elias. E Elias chega até aquela casa, a mulher não estava sabendo de nada, a mulher estava pior do que Elias, era a última refeição dela, sabe? Mas sabe o que Deus faz? Sabe, Deus prospera aquela mulher, para aquela mulher abençoar Elias, sabe? E quando não tinha mais Querite, secou. Não tem mais a mulher também não. Já está em outra fase. Elias já está em outro momento da vida dele, debaixo de um pé de zimbro, desanimado, pedindo a morte. Não tinha mais providência, não tinha nada. Sabe? Então neste momento, sabe que Deus não tem mais ninguém. É que Deus faltou. Não tem ribeiro, não tem a mulher de Serepta, não tem a viúva de Serepta, mas tem anjo. Aí que o céu teve que entrar com providência. Sabe, Deus manda anjos para alimentar Elias. Sabe? E se Deus fez isso na vida de Elias, quando não tinha um ribeiro, tudo bem. Ainda tem, né, um jeito dele beber. Só que quando voltou a água do Querite, Deus manda ele a uma viúva que está quase na situação pior do que ele. E Deus prospera alguém para abençoar Elias. E quando faltou isso, Deus manda anjo. Ele manda anjo. Sabe? Por isso que a gente não tem que se apegar às coisas não, nem às pessoas não. Sabe? A gente tem que depender não do dinheiro, não das pessoas. Porque é o céu que cuida. É Deus que cuida. É Deus que manda a bênção dos céus. Sabe? E se faltar água no ribeiro, e se faltar corvos para me alimentar, Deus prepara alguém, abençoa alguém, prospera alguém para me abençoar. Mas se não tiver ninguém prosperando para me abençoar, Deus prepara anjo. Deus prepara anjo para me alimentar. Sabe? Então, Jeremias no capítulo 32, versículo 27. O Senhor declara: eu sou o Deus de toda a carne. Haverá alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Sabe? Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Sabe? Se Deus verte uma grama que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós,
homem de pequena fé. Sabe? Não se apega às coisas. Não se apega às pessoas. Porque se elas faltarem. Porque se faltar os rios, se faltar o ribeiro, se faltar a corvo, se faltar alguém próspero, Deus prepara um anjo. Desce do céu. Sabe que nem Jesus, né? Jesus vence a tentação. Ele poderia ter transformado aquelas pedras em pães, pegado de volta os atributos que ele tinha, né, abrido mão, renunciado. Só que não. Ele esperou em Deus, dependeu de Deus. E aí então quando Satanás se retira, vem anjos, vem anjos, vem anjos para alimentar Jesus. Sabe? O céu trabalha por você. O céu trabalha para você. Então, creia em Jesus. Creia em Deus. Confia unicamente no Senhor. Deus é Jeová Jireh, o Deus provedor. Ele provê. E não há nada demasiadamente difícil para o nosso Deus. Glória a Deus. Fica com essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Acalma o teu coração. Adore o Senhor. Só resta adorar. Bora adorar. Aleluia. Porque passaram os céus e a terra. Mas as palavras do nosso Deus não vão passar. Mas elas vão se cumprir. Glória a Deus.